Oi, gente, tudo bem? É, eu sou o Jardim, do canal Farmácia para quem tem pressa, e hoje eu vou apresentar para vocês a gliconeogênese, processo bioquímico bem importante aí que deixa a gente um pouco aflito às vezes, principalmente quando a gente está perto de prova, essas coisas. É, enfim, esse slide eu fiz junto com os meus colegas, tá bom? E ele não vai ser tão aprofundado, ele vai ser um tanto mais resumido, justamente para que você pegue os pontos chaves, né, com relação a tudo isso. Vamos passar aqui. Aqui está a introdução, é, e um sumáriozinho bem pequeno para a gente poder se localizar mais ou menos, onde aqui vai ficar o papel da gliconeogênese no nosso corpo e os principais pontos aqui dessa apresentação. Enfim, aqui é uma breve introdução. É, a gliconeogênese é o processo inverso da glicólise, ou seja, quando você come a glicose é quebrada para liberar energia e aqui é justamente o contrário, porque aqui quando você está com fome o corpo tem que dar algum jeito de conseguir obter energia sem ter estoques de glicose disponíveis no corpo. Aí você pode falar assim, ué, mas como assim? Eu não estou entendendo. Você pode ficar sem glicose no corpo? Sim, você pode. Por exemplo, quando o fígado é, não tem, não está com estoque suficiente de glicogênio, ou então quando você sente aquela fome pesada, aquela fome braba, tudo isso daí são sinais de que está faltando glicose. Aí o que acontece? Um pouquinho antes de você sentir esses primeiros sinais da fome, o seu corpo já vai entendendo que você está precisando de glicose no seu sangue, e ele já vai dando um jeito de quebrar algumas outras moléculas que não necessariamente são a glicose, como por exemplo ácidos graxos, que vão transformar em glicerol e alguns outros aminoácidos, para que você sempre tenha esse aporte nutricional necessário para manter alguns tecidos importantes, como por exemplo o cérebro e o coração. Então, olha só. A gliconeogênese é o processo através do qual os precursores, como o lactato, piruvato, glicerol e alguns aminoácidos são convertidos em glicose. Ela ocorre principalmente no fígado e em menor extensão nos músculos. O que isso quer dizer? O fígado, proporcionalmente falando, a gente pegando só o peso do fígado, ele consegue estocar até 10% do seu peso em glicogênio, ou seja, em reservas energéticas. Isso daí acontece geralmente quando você dorme. Você come aquela pratada de feijão com arroz e vai dormir, entendeu? Aí o seu corpo fica o tempo todo trabalhando que nem maluco e o seu corpo fica absorvendo esses nutrientes, né? Enquanto você está dormindo, porque, tá ligado? Seu corpo não para de produzir, você não morre quando você dorme, você continua fazendo seus processos metabólicos normais e o corpo vai pegar, o fígado principalmente, vai pegar esse aporte energético e vai estocar na forma de glicogênio. Quando não, quando você vai dormir com fome, que você foi fazer uma prova no outro dia e você está cansado, só querendo morrer, aí o seu corpo, que já tem esse estoque de glicogênio no seu fígado, ele dá um jeito de você ir liberando durante a noite. Geralmente você passa umas 5, 6 horas dormindo, como é o caso de alguns estudantes. Aí esses 5, 6 horas de jejum, o seu corpo tem que liberar glicogênio para que daí os outros tecidos continuem funcionando. Quando isso não ocorre, o corpo ele é obrigado a fazer esse processo de gliconeogênese. Continuando, durante o jejum, toda a glicose deve ser sintetizada a partir desses precursores não glucídicos, com o objetivo de manter os níveis adequados de glicose no sangue. Aquilo que eu já falei. É, a glicose está baixa, o seu cérebro é importante, então ele precisa de muita glicose, muita mesmo. Cerca de 20% de toda a energia que você come durante o dia vai só para o cérebro, independente se você está vendo anime ou TikTok. Você vai precisar dessa glicose para o seu cérebro manter ligado. E outros tecidos, como eu acabei de falar, o coração, o seu estômago e dentre outras coisas. Isso é papel principalmente do fígado. O fígado que tem esse papel de distribuir a glicose pelo corpo, seja por glicólise, ou seja, quebra da glicose, pega o teu glicogênio que está estocado quando você está em jejum, quebra, transforma em glicose, manda para o sangue, a glicose que está no sangue entra dentro da célula, enfim, você produz energia.
ou então por gliconeogênese, que é o fígado olhando aqui, rapaz, tem um monte de piruvato aqui, tem um monte de ácido lático, lactato, desculpa, porque lactato é uma forma de ácido, é uma forma que ele se encontra no seu corpo, é uma forma de lactato, não ácido lático. E dentre outros aminoácidos, ele vai juntar todo esse breguesso aí, vai fazer um bem bolado e vai transformar isso daí em energia para você poder se manter. E já com relação aos músculos, acontece um processo semelhante, porém diferente. Porque no caso específico dos músculos, eles são egoístas. Eles não têm uma enzima chamada glicose 6-fosfatase. Essa glicose 6-fosfatase, no fígado, ela tem um papel de pegar a glicose que foi produzida e jogar para fora do fígado, ou seja, para fora das células hepáticas do fígado, ou seja, os hepatócitos. Os hepatócitos mandam essa glicose para fora, essa glicose cai no sangue e daí ela consegue ser aproveitada pelo cérebro, coração e afins. Já o músculo, ele não tem essa enzima que eu acabei de citar. E com isso, a glicose que é produzida é degradada ali mesmo. Então, por exemplo, seu bíceps, você está fazendo um exercício lá na academia, pá, não sei o que, tá naquela última repetição e tudo, aí falta energia, o seu corpo ele só vai conseguir produzir, o seu músculo, no caso o bíceps, ele só vai conseguir produzir energia, glicose nesse caso, para aquela atividade específica e para ele mesmo, para que ele consiga realizar esse tipo de exercício. Enfim, continuando. Aqui são os principais precursores, moléculas da gliconeogênese, ou seja, como, mais uma vez, traçando um paralelo com a glicólise, o principal precursor é a glicose. A glicose entra dentro da célula, lá acontece uma série de transformações da glicose, em que ela passa de um estado natural, né? Glicose ela passa para ser glicose 6-fosfato, depois frutose, enfim, sendo o principal precursor, para daí cumprir essa série de cadeias de transformações, dando por fim, como resultado final, o piruvato. Aqui é o contrário, aqui justamente quando você já está lá no fim do ciclo da glicólise, que é aquela etapa, que é aquele ciclo que consiste em 10 etapas, e ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, tudo isso, você chega lá no fim e volta de novo para o começo, no sentido de que você pega todos aqueles substratos que estão sendo armazenados, porque no corpo nada é perdido, tudo é estocado, armazenado da melhor forma possível, aí você monta isso daí de novo, para que você não, o seu corpo no caso monta isso daí de novo de forma a produzir energia. Dentro dos principais aqui que a gente pode destacar o piruvato, o lactato, o glicerol e alguns aminoácidos. O piruvato ele é derivado da oxidação da alanina. Isso daqui acontece quando esses dois aqui, tanto o piruvato como alguns outros aminoácidos, eles se mesclam, né? Eles se unem mediante algumas reações químicas e formado pela glicólise, como eu acabei de falar, tanto no citoplasma como na mitocôndria. Isso depende do tecido em específico. Aqui o lactato é aquilo que a gente já sabe sobre a fermentação lática, né? O ácido lático, como algumas pessoas gostam de sugerir, quando você principalmente você não tem oxigênio suficiente, né? Porque o oxigênio ele vai entrar justamente na fosforilação oxidativa, durante o ciclo de Krebs e em algumas outras etapas. Então, quando você não consegue mandar oxigênio suficiente, principalmente para os músculos, ocorre a fermentação lática, que você pega o lactato, transforma de novo ele em piruvato. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Deixa eu logo mostrar, vamos lá. Você pega aqui o lactato, aqui ó, lactato, aí transforma ele em piruvato. De novo, aí o piruvato vai sofrer a ação da enzima piruvato carboxilase, aí ele entra como acetil-coenzima A, entra no ciclo de Krebs e daí pronto, você consegue ter um aporte energético mediano, por assim dizer, vai.
que não é o ideal, mas está lá e vai te fornecer energia. Mesma coisa como eu acabei de falar com relação ao próprio piruvato, né? Você consegue ver aqui, olha, aqui na etapa da glicose, aqui no final, aqui chega bem no meio dessa intersecção, existe aqui perto desse ciclozinho de Krebs, um piruvato aqui, você consegue ver que existe a piruvato desidrogenase, né? Que vai transformar esse piruvato aqui em acetilcoenzima A, que vai entrar no ciclo de Krebs, ou então ele pode ser convertido em lactato, a depender, claro, do tecido e da atividade que você está realizando. Voltando aqui de novo, outros substratos, né, o glicerol e alguns aminoácidos. O glicerol deriva da quebra de triglicerídeos nos tecidos adiposos durante a lipólise, e os aminoácidos podem ser convertidos em intermediários da gliconeogênese, né, como o oxalato e o alfa-cetoglutarato. O oxalato é bem interessante que ele é utilizado via... O oxalato é bem interessante devido a essa correlação que ele tem com a enzima PEPCK, que no caso você tem o piruvato, né? Ele entra dentro da célula como piruvato, aí ele é transformado pela PEPCK, é PEPCK-C, é o nome da enzima. Ela pega esse piruvato e transforma em oxalato. E daí você cumpre toda aquela cadeia de reações de novo, até transformar ele de novo em glicerol, bem aqui em cima. Olha. Aí dessa forma, esse glicerol ele consegue ser armazenado de novo em triglicerídeos, que posteriormente você vai armazená-lo no tecido adiposo. Quando ocorre a gliconeogênese, né, que é esse processo que eu estou dizendo, que você pega esses glicerol, todas essas coisas aí, transforma de novo em glicose e obtém energia, esse glicerol ele pode entrar aqui mais uma vez. Sim, outra coisa que eu esqueci de citar, o glicerol ele pode ser transformado em DHP, que é o dihidroacetato de hidroxacetona fosfato. E esse daí ele pode ser armazenado também dentro das células, dos tecidos adiposos, como ele pode de novo virar gliceraldeído e cumprir aqui novamente o ciclo da glicólise, a partir dessa etapa em específico. É claro que o saldo energético não vai ser o mesmo da glicólise, né, porque você vai ter muito mais enzimas envolvidas, muito mais investimento, muito mais etapas, mas você consegue, é por isso que você consegue sobreviver com consumindo gordura, seja sua própria ou seja gordura de outras origens, enfim, uma dieta cetogênica, por exemplo. E já aproveitando e falando a respeito dos aminoácidos, como eu citei lá na frente, o principal aminoácido utilizado é a alanina, que conjunto com o piruvato, e pela atuação da piruvato carboxilase, se torna oxalato, que mais uma vez cumpre toda aquela série de requisitos até de novo virar acetilcoenzima A, entrar no ciclo de Krebs e mais uma vez servindo como aporte energético. Beleza? Tá. Aqui é a regulação da glicólise. A regulação da glicólise ocorre na presença ou na ausência de uma determinada molécula, ativando ou desativando essa enzima. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês a glicólise, aliás, que só para a gente ter mais ou menos uma ideia de como é que fica, né, a situação. Porque, como eu disse, a glicólise é a quebra da glicose, ou seja, quando você está alimentado e tudo. Já a gliconeogênese é quando você não está alimentado e precisa de energia. Enfim, a regulação da glicólise ocorrerá na presença da ausência de determinada molécula. Como eu disse, elas podem ser do tipo ativadoras, que a adenosina difosfato, né? Lembra do ATP? O ATP é a adenosina trifosfato, ou seja, tem 3 grupamentos fosfatos. Aqui o ADP ele tem 2 grupos fosfatos. E o AMP, que é uma adenosina monofosfato. O que isso quer dizer? Que ele só tem um grupo fosfato. E elas ajudam na ativação do ciclo da glicólise, ou seja, quando a glicose entra dentro da célula, há uma série de mudanças, né, uma série de ativações enzimáticas que fazem com que essa cascata de glicose aconteça e você obtenha energia a partir da glicose.
Aí você pode me perguntar, ué, mas por que eu vou precisar desativar essa cascata aí? Já que o corpo não precisa o tempo todo de energia, precisa o tempo todo de glicose? Então, o corpo ele precisa manter o equilíbrio. Então, quando tem muita glicose entrando, você precisa de uma outra série de enzimas que faça a inibição dessas enzimas dessa cascata de glicose. E você vai pegar essa glicose que está em excesso e estocá-la na forma ou de triglicerídeos ou então de outras substâncias. Usá-las para fazer, por exemplo, glicoproteínas, vamos supor, algum tipo de hormônio, enfim, outro tipo de coisa, que não necessariamente seria a produção de energia. Aqui é a primeira etapa da glicólise. Como eu falei, a adenosina monofosfato entra junto com a frutofosfoquinase e mais ou menos na etapa 3 da cadeia da glicose. A glicose entra na célula, beleza? Aí aqui ela sofre um processo de ancoragem. Aí ela se torna a frutose 6-fosfato. Por que ela sofre essa ancoragem? Essa ancoragem ela é importante porque os canais, os transportadores de glicose, eles o tempo todo pegam essa glicose e jogam para dentro da célula quando ela está do lado de fora. Ou então pega a glicose que está do lado de fora livre e joga de novo para. Aliás, essa glicose que está dentro da célula de novo livre e joga de novo para o lado de fora. E assim por diante. Ele fica fazendo isso daí o tempo todo. Com a glicose ancorada, né, a glicose que ela sofre um processo e se transforma em frutose 6-fosfato, ou seja, a adição de um grupo fosfato e a isomerase da glicose, você deixa essa glicose presa dentro da célula. Ela não consegue sair mais e dessa forma ela terá de ser usada. Aí, como eu falei, aqui utilizando a enzima fosfofrutoquinase, você tem um processo em que você inverte ATP para que ela seja depois clivada em duas outras moléculas, que é o DHP, que é o gliceraldeído 3-fosfato, e o gliceraldeído 3-fosfato, desculpa. O DHP eu já falei para vocês, e o gliceraldeído 3-fosfato é o que vai dar continuidade a esse ciclo da glicólise e posteriormente se transformar em piruvato. A reação para se transformar em piruvato ela é a última desse ciclo inicial da glicólise. Dessa forma, ela é catalisada pela enzima piruvato quinase e a transferência do grupo fosfato da fosfoenopiruvato para uma molécula de ADP, formando assim então a molécula de ATP, ou seja, o ADP virou ATP e o piruvato soltinho, graças, mais uma vez, a essa enzima que seria a piruvato quinase. Aí está aqui o nosso piruvato lindo, maravilhoso. O saldo seria de 2 moléculas de ATP nessa primeira etapa da glicólise. E continuamos para a fase seguinte. Esse piruvato, com a ação da enzima, da coenzima A, se transforma em acetilcoenzima A. E daí para frente ele vai entrar no ciclo de Krebs. Aqui é o ponto chave porque a partir desse ponto aqui é que já se pode fazer o processo inverso, né, que é o processo que nos interessa, que é a gliconeogênese. Porque o piruvato sofre desidrogenação, ou seja, uma oxidação, e descarboxilação, que ele é catalisado pelo complexo piruvato desidrogenase. Mais um exemplo, olha bem aqui, ó, bonitinho. Aí ele vai sofrer a ação da coenzima A, né, e vai se tornar acetilcoenzima A, caindo assim no ciclo de Krebs, onde ele será oxidado, produzirá gás carbônico, né, como eu falei para vocês. O oxigênio ele é importante nessa fase aqui, porque daí, como o oxigênio ele é um elemento bastante reativo, ele doa, ele consegue doar, roubar elétrons, tanto doar, desculpa, como roubar elétrons, ele é muito importante, né? Ele é um elemento crucial para esse tipo de reação química. E assim você consegue produzir energia, né? Você consegue produzir ATP. Ou seja, se a gente somar todo
o ATP produzido tanto na glicólise como no ciclo de Krebs e também na posterior fase, que é a fosforilação oxidativa, você consegue ter 38 moléculas de ATP por molécula de glicose. Ou seja, é um saldo bastante. Opa, desculpa. É um saldo bastante interessante. Enfim. Aí aqui, ó, como eu estava falando para vocês, é o processo inverso, né? Esse aqui que nos interessa. Basicamente, no processo da glicólise, ela parou aqui, né, no piruvato, aqui embaixo, na outra setinha. Aqui piruvato desitrogenase, vira acetilcoenzima A, entra no ciclo de Krebs, tudo aquilo que a gente já sabe, né, produção de energia. E aqui, ó, são todos os substratos que serão utilizados para a obtenção de energia. Como eu já mencionei antes e já passei direto e já falei a respeito de todos eles, vou só dar uma pincelada, como por exemplo o lactato, ele é produzido pela glicólise anaeróbica em tecidos como músculo, exercício ou então nas hemácias. Sim, o lactato ele pode ser produzido nas hemácias porque elas também precisam de oxigênio, né? Elas precisam de energia mesmo sem oxigênio, né? Então, ele é produzido justamente para que a célula não venha a morrer, né? Transportando oxigênio para outras partes do corpo. Assim como por adipocitos, né, durante o estado alimentado, sendo convertido em piruvato pela enzima lactato desidrogenase. Sim. Aí falando a respeito do glicerol, o glicerol ele é liberado das reservas adipócitas de triglicerídeos, que ele já vai entrar na rota gliconeogênica, como dihidroxicetato fosfato, ou seja, o nosso queridíssimo DHP, bem aqui. Olha. Aí ele entra como glicerol, passa a se tornar de novo DHCP, aí DHCP vira gliceraldeído, aí entra aqui de novo, piriri, pororó, aí produz energia. Lembrando, mais uma vez, gliconeogênese, processo de obtenção de energia. Se essa energia não será necessária, o corpo vai pegar, vai estocá-la, basicamente pegando metade desse processo todo, e levá-la de novo para os tecidos adiposos ou então para outras formas de armazenamento de energia. Aqui é a rota dos aminoácidos, né? Tendo em vista que a alanina é o principal dele e pode acontecer principalmente no tecido muscular, onde a degradação das proteínas, ou seja, a degradação dos aminoácidos, aliás, das proteínas geram aminoácidos, e esses aminoácidos podem ser obtidos para a produção de energia, o que acontece geralmente quando a pessoa está catabolizando, né? A pessoa, um atleta aí, alguém que realmente tem um rendimento muito bom, aí passa tempo sem se alimentar, a pessoa começa a catabolizar, né, entre aspas, começa a perder massa muscular. Claro que em alguns casos a pessoa comum é mudanças mínimas, né? Então, só realmente começa a preocupar quando é algo crônico, quando a pessoa está com cortisol muito alto, ou então não se alimenta direito, enfim, aí isso pode dar algum problema. Mas é uma alternativa, né? Poxa, você está precisando de energia, você não vai morrer porque você está com fome. Pô, pelo menos não na normalidade, não no cotidiano. Enfim. Aí todos os aminoácidos, exceto a leucina e a lisina, podem originar a glicose ao serem metabolizados em piruvato ou então oxalato. E dessa forma eles vão participar do ciclo de Krebs. A alanina é o principal aminoácido gliconeogênico e é produzido a partir de outros aminoácidos, junto com o piruvato. Beleza? Aí aqui a importância fisiológica. A gliconeogênese possui um papel fundamental na manutenção da glicemia e é ativada durante os períodos prolongados de jejum, para garantir uma quantidade de glicose adequada para o organismo. Esse processo evita a hipoglicemia, que é distúrbio ocasionado pela baixa concentração de glicose no sangue. A hipoglicemia é aquele estado que você passa fome, entendeu? Porque a fome vem aquela dor de estômago, aquela vontade de comer e você fica inquieto e tudo. Aí quando você já está hipoglicêmico, quer dizer que você já fica mais mal, você se sente mais mal, você se sente mais fraco, você não tem tanta energia como deveria. Até os seus sinais eletroquímicos já ficam alterados, né? Porque você não possui
energia o suficiente para quebrar as bolsas de acetilcolina, enfim, de neurotransmissores para que você consiga transmitir impulsos nervosos. Muito menos a energia necessária para a contração muscular, dentre outras coisas. Aí esse estado de hipoglicemia realmente é mais complicado, né? Você se sente realmente mal. E a gliconeogênese ela é essencial justamente nisso, né? Porque, poxa, você acabou todo o seu estoque de glicogênio, acabou toda a glicose no seu sangue, o seu corpo, para fazer com que você não morra, você vai dar um jeito de juntar tudo aquilo que você juntou de armazenado, todos aqueles resíduos, né, todos aqueles substratos, para te dar energia de alguma forma, garantir que você consiga ficar vivo e conseguir alimento o mais rápido possível. Então, é, sem a gliconeogênese, né, certos tecidos morreriam, né, porque não conseguiriam realizar o ciclo de Krebs, que é a nossa principal forma de obtenção de energia. Uma vez transformado em acetilcoenzima A, não daria para gerar glicose normalmente. E assim a pessoa morreria, né? Acabou toda a glicose, tchau, adeus, um abraço. Mas graças à gliconeogênese, a história não é assim. Você fica meio fraco, você fica meio mal, porém você não morre, né? Você consegue manter o mínimo de atividade aí e posteriormente comer alguma coisa. Aí aqui a influência de alguns hormônios, né? Os hormônios que participam da gliconeogênese. A regulação da gliceroneogênese, né, que é o processo de gliconeogênese, porém com foco maior em glicídios, né, triglicerídeos, ou seja, aquelas moléculas de glicerol, né, unidas em três. E E também ela pode fazer um paralelo com a gliconeogênese. Só lembrando que a gliconeogênese é o processo inteiro, né? A gliceroneogênese é o processo que ocorre somente com gorduras, ou seja, os ácidos graxos e triglicerídeos. Mas, de maneira geral, como um todo, tanto as duas depende do estado metabólico e do tipo de tecido que ocorre, e ela também depende dos tecidos subjacentes, por exemplo, o tecido adiposo branco, o tecido adiposo marrom, o fígado e o músculo esquelético. E ela é principalmente regulada pela que eu já falei para vocês, a PEPCK, né? PEPCK-C, que ela faz justamente a carboxilação do piruvato. Aí ela pega esse piruvato, né? Tá dando bobeira, transforma em oxalato, que depois ele é descarboxilado de novo. A oxalato e depois vira fosfoenopiruvato, que por fim ele vai virar dihidroxetato, que é o DHAP, que por fim vai virar glicerol. Aí esse glicerol pode ser ou estocado, ou então ele entra de novo na cadeia da glicólise para ser transformado em energia. Aí essa é a enzima que é chave, né, para fazer esse tipo de processo. Aí aqui eu posso falar também da ação da insulina, né? Que a insulina ela inibe a gliconeogênese, porque afinal de contas, já que você já tem glicose disponível no seu corpo, você não vai precisar sair captando que nem maluco esses outros substratos para obter energia, né? Porque a glicose é muito mais barato, né? Entre aspas, para o organismo manter fazer a glicólise do que a gliconeogênese, porque são menos enzimas que participam, você já consegue fazer uma conversão meio que direta, passando por algumas outras etapas, e você não gera tantos resíduos, né? Porque, por exemplo, aqui na gliceroneogênese, o que acontece é a formação de vários corpos cetônicos, né? Esses corpos cetônicos em excesso, eles acabam causando mal ao organismo, que acontece principalmente com pessoas diabéticas. A pessoa ela não consegue fazer um bom aproveitamento da glicose e dessa forma ela gera vários corpos cetônicos que daí
dá dano no cérebro, dá dano em articulação, enfim, uma série de outras coisas. Aí, quando se tem glicose na parada, é muito mais fácil ir pela via da insulina, né? Ela vai inibir a glicose 6-fosfato, que reduz, né, a capacidade do fígado de liberar a glicose. Ou seja, está entrando glicose, beleza. Essa glicose que está entrando, que está sendo quebrada pelo estômago, absorvida pelos intestinos, vai cair na corrente sanguínea e vai servir como fonte primária de obtenção de energia. O fígado, ele vai liberar menos, né, até porque o cérebro precisa constantemente, gente, vamos ter que lembrar, o cérebro precisa constantemente de açúcar, o tempo todo, não pode parar. Então, mesmo que você esteja se alimentando, se você não está se alimentando em tempo suficiente, o fígado tem que fornecer glicose para o cérebro. Aí ela vai inibir, né, a glicose 6-fosfato, e daí o fígado vai liberar menos glicose, pode chegar a pontos até de parar realmente de liberar a glicose pelo fígado, né? Aí o fígado vai fazer o processo inverso, ele vai fazer a glicogênese, já seria a obtenção de açúcares, né, de glicose, e transformá-la em glicogênio para daí ele armazenar para novamente, quando você tiver com fome, liberar glicogênio, enfim, toda aquela história. Aqui o glucagon, né? O glucagon sim, liberado pelo pâncreas. Lembrando também que a insulina também é liberada pelo pâncreas. A diferença é que o glucagon ele é secretado pelas células alfa das ilhotas de Langerhans. Olha só. E a insulina já é liberada pelas células beta das ilhotas de Langerhans. Lembra, insulina, células beta, glucagon, células alfa. No pâncreas, nas ilhotas de Langerhans. Beleza. Aí, como eu havia dizendo, né? O glucagon ele realmente estimula no fígado a gliconeogênese, né? Ele ativa o adenato ciclase, que por sua vez vai aumentar os níveis de AMP cíclico nas células hepáticas. O AMP cíclico ele ele exerce maior parte dos seus efeitos estimulando as proteoquinases, né? Que dependem do CAMP. Ou seja, ele fosforila uma série de outras proteínas que podem ser de forma a inibir ou ativar. Nesse caso, ele ativa, né? Justamente para que você consiga ter glicose, né? Nesse período, consiga produzir, aliás, a gliconeogênese. Você obter glicose a partir de outras coisas. E ele também ativa enzimas como, acabei de citar, a PEPCK. Ou seja, ela não atua somente na gliceroneogênese, ela também pode atuar aqui. A influência do cortisol é o hormônio do estresse, né? Como a gente já sabe. Pode ser um estresse ou físico ou psicológico. Ele aumenta a disponibilidade de substrato para a gliconeogênese, é por isso, como eu falei, a pessoa acaba catabolizando, né? Ela quebra suas enzimas musculares. Aliás, enzimas não, desculpa, as suas proteínas, transformando-os em aminoácidos para ter maior substrato, para que esse substrato seja captado e convertido em energia. E estimula a lipólise, olha só, liberando os ácidos gástricos convertíveis em glicerol, que é outro precursor para a gliconeogênese. Aí você pode falar, poxa, mas é legal, vou passar fome aqui, eu vou fazer a lipólise, né? Lipólise quebra de gordura, top, vou ficar de boa. Mas aí não, amiguinho. Aí se você fizer isso aí, garoto esperto, o dano que você causa por quebrar suas proteínas, gente, é muito difícil construir proteína. Gerar massa muscular no corpo. Quem faz exercício físico, quem treina na academia, sabe como é difícil. Então realmente não vale a pena você perder alguns gramas de gordura, né? Por grama de músculo. Então é justamente por isso que é muito mais viável você não passar fome, né? Você se alimentar de forma mais regrada do que você passar fome e acabar perdendo massa muscular no processo. E aqui tem os outros hormônios, né, que eu trouxe para vocês, como a epinefrina e a norepinefrina, e o GLP e o GLP-1. Aqui, ó, tanto o GLP-1 como
o G e P, eles são liberados no trato gastrointestinal em resposta à ingestão de alimentos, ou seja, ele tem uma ação similar à da glicose. Ou seja, ele estimula principalmente a secreção de insulina, aliás, desculpa, glicose não, perdão, de insulina, porque ele vai estimular a secreção de insulina e inibe a liberação do glucagon. Ou seja, você está se alimentando, né? Dessa forma, você não vai precisar quebrar tanto aminoácido quanto gordura para produzir energia. Eles estão justamente para fazer como se fosse um apoio, né? Um apoio para a insulina, para que daí você não destrua o próprio corpo para obter energia. E a epinefrina e a neuroepinefrina é liberado em situações de estresse, que podem ter efeitos similares ao glucagon. Justamente que ele ajuda o glucagon, né? Que estimula a gliconeogênese. Essas situações de estresse geralmente estão relacionadas ao nosso sistema de luta e fuga. Ou seja, quando você está numa situação que você está em perigo, você está 9 horas na parada da Unifap, querendo pegar aquele busão para ir embora, e aparece uns noia. Enfim, aí você precisa, você fica meio nervoso e tal, aí o seu corpo já tá liberando esse tipo de substância para que se os caras descer da bike, você vai embora, você mete o pé. Ou então sobe no ônibus, pula na grade, enfim, sai correndo. Aí serve justamente para esse tipo de situação. E no mais é isso, gente. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigado pela atenção e tudo. Eu sei que não foi um tema tão aprofundado assim e que eu acabei me perdendo em alguns pontos e tudo. Mas eu quero que você deixe a sugestão. Esse daqui é o meu primeiro vídeo pro YouTube. Quero realmente, do fundo do coração, que veja esse vídeo com carinho e, por favor, me dê um feedback de onde é que eu consigo melhorar e tudo, para fazer apresentações melhores do que essa. Então é isso, gente. Valeu, falou, até mais.